Olá, gente. Sejam todos muito bem-vindos a essa atividade de estágio que eu vou realizar com vocês hoje. Meu nome é Marcelo Marconato Magalhães e eu sou estagiário no curso de Ciências da Religião da Uninter, licenciatura. E nessa atividade de hoje, nós vamos trabalhar principalmente para uma turma de nono ano do ensino fundamental, a diversidade religiosa, e a gente vai pensar as religiões de matrizes africanas. A aula, a gente está dividindo a aula, a divisão da aula está em 3 partes. Na primeira, a gente vai contextualizar qual é o problema que a gente vai trabalhar. Na segunda, nós vamos ler os textos de autores que se dedicaram a essa temática. Na terceira, nós vamos visualizar algumas regiões do planeta de onde surgiram algumas religiões que hoje tanto nos influenciam. Beleza? Vamos começar então. Bom, se a gente parar para pensar no cenário religioso do Brasil atual, que tendências nós identificamos? Ou como a gente entende a religião atualmente? Parece que é bastante dispar, né? O crescimento das religiões protestantes, ao mesmo tempo o número de pessoas que se declaram agnósticas ou sem religião aumenta, há um declínio da religião católica, um aumento das manifestações pentecostais e também um aumento de religiões de outras matrizes, como, por exemplo, a africana. Não é? O que vocês pensam a respeito disso? Bom, é óbvio que vocês não vão me responder aqui, mas nós temos, só para citar as mais conhecidas, as mais famosas, o candomblé e a umbanda. E são manifestações religiosas, são religiões de matriz cultural africana que têm ganhado cada vez mais espaço no cenário brasileiro, apesar das perseguições que vêm sofrendo nos últimos tempos e que sempre sofreram historicamente. Né? Nesse sentido, como é que a gente tem constituído a nossa própria religiosidade, seja historicamente, seja atualmente no meio social? Será que nós somos tolerantes uns com os outros? Será que nós perseguimos a religião alheia? Será que nós, por um grande amor à nossa religião, aos objetos que nós mesmos acreditamos na nossa religião, nós acabamos escarnecendo o culto, a crença das outras pessoas, da religião alheia? Parece-nos importante pensar essas questões, né? Eu vou ler agora com vocês o trecho de uma obra das autoras, na verdade, Annette Abramovich e Tatiane Rodrigues, Descolonizando a Pesquisa com Crianças e 3 Obstáculos. Será que isso tem alguma coisa a ver com as religiões de matrizes africanas e o desenvolvimento das religiões que nós temos feitos aqui no Brasil? Vamos ver, vamos ler o trecho e aí a gente para refletir um pouco. Então, de acordo com Abramovich e Rodrigues, abram-se aspas, descolonizar é produzir uma processualidade na qual é possível constituir experiências sociais e individuais singulares, que descentralizem ou façam fugir os modelos e lugares hegemônicos que centralizam sentidos, norma, estética, saúde, entre outros, dominantes e que se constituam para além da lógica do capital. Uau, quanta coisa está nesse parágrafo, né? Mas se a gente quebrar esse parágrafo em pequenas unidades, talvez fique mais claro o que essas autoras estão querendo dizer. Né? Descolonizar. O que significa descolonizar? Bom, descolonizar pressupõe uma colonização, algo que está sendo colonizado. Né?
E se a gente parar para pensar na nossa realidade aqui no Brasil, lembremos do assassinato do George Floyd, a população negra é bastante perseguida, né? E parece que isso não fica apenas na religião, tendo em vista o caso mesmo do George Floyd. Porque talvez nossa sociedade seja muito baseada em uma hierarquia artificial de dominação de umas raças por outras, né? E isso, de uma raça não é nem até atual, né? A gente pode falar de etnia por outra, e isso oprime as pessoas que são das etnias oprimidas e, evidentemente, há uma repercussão na religião dessas pessoas, né? Então, descolonizar é produzir uma processualidade, ou seja, um movimento, algo que está mudando, onde a gente pode constituir experiências sociais individuais singulares que descentralizem, ou seja, que a gente vá além da opressão, que nós não nos oprimamos mais, ou façam fugir os modelos e lugares hegemônicos que centralizam os sentidos. A ideia de um sentido único e autoritário já não entendemos mais como salutar. Hoje nós entendemos que as diferentes manifestações na religião também são bem-vindas, devem encontrar seu espaço na sociedade, né? Então, os modelos e lugares hegemônicos que centralizam sentidos, norma, estética, beleza, saúde, direito, entre outros, são dominantes, e a ideia é que a gente não os considere mais dominantes, que a gente vá contra isso, e que eles se constituam para além da lógica do capital, porque para essas autoras o capital é uma força muito forte para permanecer a hegemonia da colonização. E como a gente tem visto, então, as raízes históricas da nossa constituição religiosa devem muito a esse processo histórico de formação da nossa comunidade, né? A gente pode pegar desde a nossa colonização, quando os jesuítas vieram implementar as primeiras manifestações religiosas do mundo branco aqui e trazer a educação formal, nós já tínhamos uma manifestação religiosa aqui por parte dos nativos da nossa terra, né? E ainda assim houve o processo de hegemonização por parte dos colonizadores, né? A gente pode tomar, caminhando um pouco mais para a religião, a obra de um outro autor, Doze Faces do Preconceito, do Jaime Pinsky, pensando especificamente as religiões de matrizes africanas e a relação que elas têm com essa colonização, porque bem sabemos, nós temos um passado muito triste às nossas costas, mas que ele é muito presente agora, de termos escravizados muitos povos africanos. E essas pessoas somos nós atualmente, né? Nós nos constituímos assim. Bom, vamos ver então o que diz o Pinsky. Estabelecer juízos a partir de algo tão periférico e superficial como a cor da pele não resiste a uma avaliação mais aprofundada, lembrando-nos de que a verdadeira avaliação científica reconhece o caráter periférico das religiões africanas no cenário brasileiro como fruto do preconceito enraizado em nossa sociedade, não é verdade? Então, lembrando o que a gente disse no começo dessa atividade, o nosso cenário religioso atualmente no Brasil é bastante diverso, e apesar do crescimento das religiões de matrizes africanas, por exemplo, nós citamos apenas algumas mais famosas, como a Umbanda e o Candomblé, nós vemos que elas são marcadas ainda por estarem situadas à margem da sociedade, com um caráter periférico, fruto do preconceito enraizado em nossa sociedade, como coloca o Jaime Pinsky. Por isso a gente escolhe trabalhar essas religiões de matrizes africanas aqui, né? Por que esse preconceito todo da nossa sociedade ainda com essas religiões? Caminhando para a nossa última parte da aula, citamos aqui
o incrível trabalho da Carmen Prisco, de título As Religiões de Matriz Africana e a Escola, disponível gratuitamente na rede online. Ela diz o seguinte: nossa contribuição para o contato com as religiões de matrizes africanas começa quando analisamos o mapa da diáspora africana e a chegada cronológica dos escravos africanos ao Brasil. Bantus, Yorubás, guineanos, sudaneses, principalmente. Então a gente vai trabalhar aqui agora, a gente vai ver onde se originaram esses povos escravos africanos que vieram ao Brasil, aliás, que foram forçados a vir ao Brasil, né, pelos portugueses, no mapa da África. E nós vamos fazer um breve apanhado geral de várias manifestações religiosas e matrizes africanas que nós temos aqui no Brasil. Então, eu vou compartilhar a tela agora com vocês. Acho que compartilhou aí. Primeiro, nós temos aqui os Bantus. Vejam que eles vêm de uma grande área da África e eles são, na verdade, o grupo mais numeroso que veio para o Brasil, né? Eles têm, de fato, uma subdivisão entre si, mas a gente pode identificar esse grupo numeroso que veio para o Maranhão, para o Pará, para o Pernambuco, para Alagoas, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Foi o primeiro grupo mais numeroso, inclusive, de novo, dizemos, que veio para cá. Especificamente, próximo na região da Nigéria, nós temos os Yorubás, ou os Nagôs sudaneses. Vejam que eles são da região, aqui onde vai pegar também os sudaneses, que nós vamos ver já já. Esse grupo é bem representado, de fato, pela Nigéria, como nós podemos ver, né? E ele se divide em alguns subgrupos, como outra parte dos Yorubás, mais específica, e os Jejes, mas todos eles mais ou menos dessa mesma região aqui. Hoje eles habitam, perdão, eles vieram para cá trazidos mais para a região da Bahia. Por fim, nós temos esse mapa aqui está difícil de ver, mas nós temos os guineanos sudaneses, desta região aqui mais ou menos. A característica marcante deles é que eles já estavam marcados por um contexto cultural de conversão ao islamismo. E isso, claro, faz diferença em como a religião deles é aqui manifestada. Né? Vamos ler então o que a Prisco fala sobre esses três diferentes grupos. Os Bantus, a partir de 1580, já havia uma grande quantidade de escravos na Bahia. Os negros da Angola foram escravizados junto com os índios nas fazendas dos jesuítas e de certos senhores de engenho. Eles receberam dos indígenas os segredos das plantas da terra e criaram os primeiros candomblés, chamados de calunguns. Os Yorubás são muito importantes numericamente, não tanto quanto os Bantus, como nós vimos, né? E quando chegam aqui, os Yorubás, eles têm uma tradição religiosa já organizada. Eles herdam vários elementos, mas eles trazem muitos recursos importantes da própria religião que eles já tinham na África e criam uma segunda tradição aqui, né? Sobre os guineanos sudaneses muçulmanos, eles se dividiam em 4 subgrupos: Fula, Mandinga, Hausas e Tapas, e esse grupo tinha a mesma origem e destino dos sudaneses. A diferença estava no fato de serem convertidos ao islamismo. Quando fala aqui sudaneses, a gente está querendo dizer aos bantus. E claro, eles traziam também a contribuição religiosa deles, como não é possível deixar de ser, né? Finalizando a aula aqui agora,
a gente pode citar alguns cultos de matrizes africanas que permanecem aqui na nossa religiosidade. Por exemplo, o batuque, há bastante no Rio Grande do Sul, o candomblé, principalmente na Bahia, cabula, também na Bahia, catimbó, na Bahia também, a umbanda, que tem grande penetração nacional, a quimbanda, xambá, o molocô, entre outras. Eu vou ler novamente o título do livro da Prisco, porque me parece ser muito interessante para que todos consultemos posteriormente. As religiões de matriz africana e a escola. Se você digitar em algum mecanismo de busca na internet, com certeza você consegue achar. Então, vamos rever o que a gente viu até aqui na aula de hoje. Nós vimos que o nosso cenário, contexto religioso brasileiro é bastante diverso, mas que infelizmente ele ainda conta com a hegemonia de algumas tradições religiosas, a perseguição a outras tradições religiosas, e não só a perseguição, como o caráter periférico que as religiões de matrizes africanas sofrem aqui no Brasil. Nós vimos uma direção a arrumar em relação ao processo de descolonização. Nós vimos o preconceito que está imbuído, que é intrínseco à nossa sociedade com as religiões de matrizes africanas ainda hoje. E nós vimos as origens dessas religiões com os povos africanos e acabamos nos questionando por que somos tão preconceituosos assim, né? Acho que cabe a reflexão. Eu agradeço, então, quem assistiu essa atividade e outras virão. Muito obrigado e até a próxima.